Fala pessoal, Chico aqui. No vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês aqui um pouquinho do trabalho que a gente tem na manutenção eletrônica, né? Nós vamos tentar fazer essa TV CCE aqui voltar à vida. TV de um amigo nosso, ela apresentou um problema, estava inoperante e agora a gente vai tentar colocar ela em funcionamento novamente. Mas olha, já confesso para vocês, ela está cheia de BO para resolver. Então vai ser um bom entretenimento. Interessou? Acompanha aí. Tá aí TV CCE. Então olha só, aqui vermelhinho, né? O power tá ok. Então quando liga aqui, ela vai para verde. Então em tese deveria ter imagem, né? Não tem. Então, vamos ver o que está acontecendo aí, porque que ela tá sem sinal de vida aí. Registrando então, é uma CCE modelo Style D3201, 32 polegadas. Vamos para a abertura aí então. Vamos lá, abrir a criança. Então essa aqui é a fonte de alimentação, tá? E aqui a placa principal, né? Então a TV basicamente é essa placa aqui, o resto é fonte de alimentação. Vou verificar todas essas tensões aqui, tem uma série de tensões aqui que alimentam o painel e todos os outros blocos aqui desse circuito dessa placa principal. Então eu vou virar a TV aqui para ficar mais fácil da gente fazer essa medição. Então aqui dei um zoom mais ou menos aí, né pessoal? Vou medir aqui as tensões. Aqui na lateral da placa tem todas as indicações das tensões, né? Então aqui, por exemplo, é o GND. E precisaria ter 12 volts nesses dois pinos aqui em cima, ó. Não tem. Agora o próximo é GND, o próximo é 5 volts, ok, 4,99, perfeito. O próximo também é 5 volts, 4,99, legal. GND e a tensão de standby aqui que é 5, então tá batendo. Lembrando que eu já cliquei no power lá, é para ela estar funcionando, deveria estar funcionando, tá? Ela não está no standby, está no power. Então nós vamos dar uma olhada aqui em cima, né, na parte de cima lá, na fonte. Deixa eu até mudar um pouquinho aqui, ó. Nós vamos dar uma olhada aqui em cima, nessas saídas, só para verificar se realmente está faltando os 12 aqui em função dos cabos, ou se realmente está faltando 12 aqui na saída da fonte. E vamos investigar qual é a linha que alimenta 12 volts aqui para a gente ver o que é que está faltando aí. Muito bem, pessoal. Olha aqui, tem as indicações aqui na lateral, né? Das tensões que devem haver nesses terminais aqui. Já configurei, já verifiquei e não tem 12 volts aqui. Então vou tirar a placa do lugar aqui para poder ver embaixo de onde vem essa trilha. Lembrando que eu não tenho o esquema elétrico dessa TV, tá? Se tivesse, a gente já ia direto no ponto baseado na análise de circuito, né? Por isso é importante o técnico. Então já removi os parafusos aqui, né, pessoal? Lembrando o seguinte, este é um trabalho para um técnico especializado, tá? Embora aqui seja um canal para amadores, mas nessa parte em específico eu tenho especialização. Então eu trabalhei muitos anos em manutenção de equipamentos eletrônicos, inclusive em televisores, aparelhos de som e tudo mais. Então pode parecer fácil essas operações e manutenções, mas a ideia aqui é fazer um vídeo de entretenimento, para você que gosta de eletrônica, gosta de ver as coisas como são por dentro, ver como que é feita uma manutenção, tá? Eu não recomendo que, se você não tiver uma especialização, se atreva a mexer, principalmente nessa parte aqui da fonte de alimentação. Aqui existe um risco de choque elétrico e o choque elétrico pode ser fatal. Então é aquela história que eu sempre digo lá para os meus amigos, alunos e tudo mais. Se não souber, não mexa, tá? Então basicamente isso aqui tem que ser feito por alguém que esteja capacitado, ok? Então fica aí a minha recomendação, tá bom? Bom, tirando aqui, eu sempre trabalho com isolante para que nada encoste em coisas que não devem estar conectadas, tá? Então sempre coloco aqui uma
uma pasta, um plástico, alguma coisa nesse sentido para estar isolando isso, né? Eu vou remover esse conector aqui, porque eu já verifiquei que não tem tensão de saída, e liberando ele aqui fica mais fácil da gente trabalhar. No trabalhar aqui eu já notei que tem um resistor aqui de 150 ohms. Aliás, desculpe, não é 150, aqui é verde, deve ser 560 ohms. Tá? Não estou conseguindo enxergar direito por causa da luz aqui, mas é um resistor baixo. Tá? Então o resistor baixo aqui é um cara para se levantar suspeita. Então vamos dar uma olhada se ele está legal ou não, porque se ele estiver aberto, já não está conduzindo, pode ser que os 12 volts fluam através dele. Mas, como eu disse, estou sem esquema elétrico, não dá para a gente garantir, assim, logo de cara, encontrar o problema. Tá? Não que seja fácil, mas com o esquema ficaria muito mais fácil. Então, aqui parece que está correto, 520 ohms, então parece que está dentro do esperado aqui. Então não é um resistor que esteja aberto. Então vamos analisar aqui a linha dos 12 volts e verificar de onde ela vem e o que pode estar então com o problema. Bom pessoal, só fiz um arranjo aqui para vocês poderem acompanhar a placa e o multímetro. Verifiquei aqui, o resistor está ok, então fui migrando para cá e fui medindo as tensões. E eu percebi que não tem tensão aqui, então nesses retificadores aqui não havia tensão. Então logo já imaginei que pudesse ser a parte primária da fonte. Aqui na fonte tem dois fusíveis, esse fusível principal e um fusível secundário aqui já dentro do circuito. Então eu vou medir os dois fusíveis para vocês verem, olha só. Vou deixar a placa aqui meio inclinada. Então, olha aqui, tá dando 0, né? Que é o que se espera, porque ele está fechado, né? Ou seja, ele está bem, tá funcionando, tá bom, né? O fusível. E esse outro fusível aqui, ó, tá aberto, tá? Então significa que ocorreu um curto-circuito e fez com que esse fusível rompesse. Bom, isso já me faz pensar nesse conjunto aqui de transistores que estão aqui embaixo e diodo, que eu também estou vendo um aqui, que eles podem estar em curto. Eles são os osciladores da fonte, né? O circuito de oscilação, é o circuito de chaveamento da fonte aqui. Então, verificando mais detalhadamente, eu suspeitei que esses dois caras aqui estejam em curto, ok? Então, medindo aqui embaixo da fonte, aqui por exemplo, num deles, veja só, 000, e aqui 000. É uma indicação de que tem alguma coisa errada, tá? Mas, para que a gente faça a verificação correta, é preciso dessoldar o componente da placa para fazer essa medição. É o que a gente vai fazer já já. Eu vou aproveitar e vou remover esse conjunto inteiro aqui. Tá? Então eu tiro todos os transistores que estão aqui, já faço a medição de todos eles fora da placa, muito mais prático, não preciso ficar desmontando o transistor do dissipador. Então vamos lá. Sempre colocando uma solda nova, né? Para poder remover com facilidade aqui a solda usando o sugador. Então vou fazer em um aqui e depois eu faço nos outros. Então aqui com o sugador eu vou sugando a solda, coloquei solda nova, isso facilita aí a remoção, tá? Então eu repito o processo agora para os outros 4 aqui. E também, óbvio, né, não podemos esquecer que o terminal aqui do dissipador também é soldado e ele precisa ser removido. Esse aqui é mais chatinho porque ele vai dissipando o calor do ferro de solda, né? E com isso fica mais difícil tirar o estanho daqui. Mas vamos fazendo, já já a gente volta com ele fora. Muito bem, pessoal, para testar aqui então esses transistores, né? Então vejam aqui, ó. São MOSFETs, esses dois aqui são MOSFETs, esse cara é um diodo e esse cara é um outro MOSFET. Então, esse é o conjunto aqui do chaveador da fonte. Então nós vamos fazer a medição para conferir o estado de funcionamento deles. Eu não gosto de usar o multímetro digital para isso, eu gosto de usar o multímetro analógico,
porque o multímetro analógico consegue pegar um tipo de defeito que no digital você não pega, que é a fuga de corrente aqui dos transistores, né? Você até pega aqui no digital, mas aqui no analógico é muito mais fácil e você consegue muito facilmente determinar quando isso está acontecendo. Mas não é o caso agora, que a gente só vai verificar então se eles estão em condições de funcionamento. Então está na escala de resistência e aqui então eu tenho o gate, o dreno e o source, que são os terminais do MOSFET. Então, entre eles não deve dar passagem. Então, medindo aqui entre esses dois caras, ó, vejo que aqui, inclusive, a resistência ficou um pouco fora aqui o ajuste, ó, tá ajustado no zero, né? Tô colocando em curto aqui, ajustei no zero. E olha só, medindo aqui entre os terminais, deu zero, ou seja, um curto-circuito. Aqui, mesma coisa. Então, esse transistor MOSFET aqui está em curto, tá? Podemos medir aqui, alternando a ponteira, vejo que o estado é o mesmo. Então, é um curto-circuito. Esse é o motivo pelo qual aquele fusível está queimado na placa, né? Aqui, mesma coisa, né? Ambos MOSFETs aqui estão em curto, olha só. Agora esse outro cara é um diodo, um lado tem que passar, ok, está dentro do esperado, 2K, aqui 0, né? Ou seja, alta resistência, né? Não 0, 0, né? Não dá passagem. Então esse cara tá bom. E esse cara aqui, ó, não dá passagem, eu inverto aqui, não dá também, então ele tá em ordem. Aqui no gate um lado sim. Então esse cara aqui, ele tá ok. Bacana. Então esses dois aqui realmente estão em curto. Vamos então fazer a substituição deles. Então estão aqui os dois transistores novos, né? Encontrei aqui na região, aqui na cidade. Fazer a substituição aqui e aplicar pasta térmica para melhorar a condução de calor, né, a dissipação de calor dos transistores para o dissipador. Então vamos lá para ver como é que faz essa troca aí. Isso daqui é uma pasta térmica e tem que ser aplicado bem pouco aqui, tá? Só exagera na pasta térmica, isso não é bom. Pasta térmica tem que ser uma película que facilita a troca de calor e não um obstáculo térmico aí, né? Então, isso aqui não é requeijão, né, velho? Não precisa conferir, ele tá bem nada, vamos pegar isso aqui, vamos ficar do outro lado, só vai na placa, né? Fazer um alinhamento visual apenas, que nada muito preciso, né? Pronto, então, aqui, os transistores substituídos com a pasta térmica, beleza? Vamos de volta para a placa. Um detalhe da solda, das soldas, né? E
álcool isopropílico aí próprio para fazer a limpeza. Então, agora é ligar, vamos ver se vai funcionar. Então, vamos voltar a placa no lugar aqui e fazer o teste derradeiro, né? Se vai funcionar mesmo ou não. Vou colocar só 2 parafusos para ela ficar no lugar aqui. Se não precisar tirar novamente, fica fácil. Bom, primeiro teste, hein, pessoal? Não liguei nenhuma vez ainda. Então, vamos lá. Vamos ver se vai funcionar mesmo ou não. Bom, então tá em stand-by. Vou apertar o power aqui. Bom, não explodiu. Não explodiu. Então, aparentemente ok. Só agora vamos virar ela para ver. Opa, acendeu, hein? Agora eu vi aqui, acendeu o backlight. Oh, sensacional. Vamos apagar a iluminação aqui pra gente ver, ó. O backlight aqui tá aceso. Vou desligar no power. Ó. Agora eu vou ligar no power de novo aqui no painel. Acho que eu levo alguns segundos aqui. Deixa eu apertar novamente. Opa, aí, ó. Acendeu o backlight aqui. Bacana. Então, funcionando aí, ó. Aqui, ó. É o backlight que dá pra ver no fundo aí. Vou apagar aqui, ó. Desliguei. Vou clicar no power. Esperar alguns segundos aí pra ela entrar. Acho que precisa dar 2 toques no power aqui. Mais um. Opa, aí, ó. Legal. Então, resolvido aí o problema. Vamos virar aqui pra gente ver como que tá a imagem aqui, né? Bom, então vamos verificar agora como é que tá como tá a cara dela aí, né? Tá desligada, tá? Vou apertar o power aqui. Entrou o LED verde. Tem que aparecer alguma coisa aí. Vamos dar mais um power aqui. Opa, aí, ó. Sem sinal. Beleza. Já temos imagem aí, então, ó. Deixa eu subir mais a câmera aí para vocês observarem. Olha. Então tá aí. Era problema da fonte mesmo. Tava em curto. E agora tá funcionando. Vou mexer aqui alguma coisa indisponível. Ele entrou em stand-by. Vamos lá, clicar novamente aqui. Preciso ver o menu ainda. Ah, ela mudou alguma coisa aqui, acendeu. Sem sinal. Bacana. Vou botar os pés aqui pra gente sintonizar a parte da TV para ver como que tá. Então, pessoal, resumo da história aqui. A fonte de alimentação com os transistores do oscilador aqui, né, da parte de chaveamento da fonte, estavam em curto. Com isso, queimou também um fusível interno aqui. Na substituição desses componentes, ela voltou a funcionar. Mas eu reitero aí a minha recomendação, tá? Se você não tiver habilitação para mexer no equipamento desse, leva para um técnico que esteja capacitado a fazer essa manutenção, tá? Lembrando que esse vídeo é só um entretenimento para você ver como é que eu fiz a manutenção dessa TV aqui. Bom, então conectado aqui na energia, a lâmpada, o LED do... Corta.
Então, conectado na energia, o LED do standby já funcionando, né, pessoal? Vamos dar um power aqui. Ele tem que passar para verde, ok? Passou para verde. E tem que aparecer alguma coisa na tela em alguns instantes. Vamos clicar aqui. Opa, então tem conteúdo aqui na tela já. Vamos dar uma olhada no menu aqui. Ela está bem suja, né? Daqui a pouco a gente vai dar uma limpada nela, porque ela estava separada lá num canto, ficou bastante tempo parada. Está na entrada de AV. Vamos aqui então. Opa, vamos voltar aqui. Vamos colocar para ar. Eu coloquei uma anteninha lá. Deixa eu ver aqui o menu. Coloquei uma antena improvisada. Opa, mudou. Foi para HDMI aqui. Deixa eu voltar aqui. Bom, pessoal, alegria de pobre dura pouco, né? Então eu percebi que ela não está respondendo ao menu. Então quando faz qualquer ajuste, quando você vai efetivar a função que você escolheu, ela entra em standby. Então tem alguma coisa ainda na parte lógica da placa aqui. Vamos abrir de novo e verificar. Bom, pessoal, deu ruim. A TV estava funcionando aí, do nada, simplesmente parou, tá? E aí eu ouvi um som de um faiscamento e tal, achei estranho. Aí fomos examinar com mais detalhes. Aí o que aconteceu? Um dos transistores, né, do MOSFET queimaram, um deles queimou, aliás, e alguns componentes aqui que eu diria que são da etapa de pré-excitação, né, que é um diodo e um transistor, também entraram em curto. Então aqui eu vou dar um detalhe aí, ó. Olha só, o estalo que eu ouvi foi esse diodo D12 aí que se rompeu, né? E esse transistor Q24 também entrou em curto. Então agora a gente vai tentar colocá-la de novo para funcionar aí, substituindo esses componentes. Então, com o esquema elétrico na mão, agora fica mais fácil aí de compreender o que aconteceu, né? Ou pelo menos identificar os componentes com o problema. Então, aqui nesse estágio, né, que seriam os chaveadores, inicialmente estavam queimados esse transistor e esse aqui, que são os dois MOSFETs aí que a gente trocou inicialmente. No segundo momento, quando ela apresentou esse novo defeito, né, essa parada total, o que aconteceu? Estão queimados esse transistor, esse diodo, abriram esses dois resistores. Aqui a mesma coisa, os dois resistores aqui abriram, esse transistor queimou e esse diodo também. Um deles entrou em curto do MOSFET de novo, que é esse cara aqui. Esse aqui continua preservado. Então é um problema aqui que afeta o oscilador aqui, né, o chaveador, melhor dizendo, né, da fonte. E agora vamos ter que sair atrás desses componentes, porque são esses daqui, né, são todos SMD, né, então aqui, e é mais difícil um pouquinho de encontrar. Mas fica para uma próxima etapa agora a manutenção da TV. Vou encerrar o vídeo por aqui, para não ficar muito longo, e depois eu lanço aí a parte 2 dessa manutenção. Então vocês viram até aqui, pessoal, a manutenção, né, pelo menos a primeira parte, onde a gente conseguiu colocar a TV em funcionamento. Ela ainda apresentava um problema lá no menu, que a gente estava pesquisando a respeito ainda do que poderia ser, mas infelizmente a fonte voltou a dar problema. Então a parte de pré-chaveadores, né, o pré-chaveamento ali, entrou em curto e acabou queimando então mais componentes ali. Como são todos componentes SMD, eu não tenho aqui no estoque, então eu preciso fazer a compra deles para fazer a substituição e continuar pesquisando aí o eventual defeito que possa ter essa televisão. Então essa parte vai ficar para um segundo momento. Já temos o esquema elétrico aqui, né? Isso vai ajudar bastante na determinação aí da possível causa do defeito lá no menu. Então é uma segunda etapa de manutenção e a gente vai fazer futuramente num próximo vídeo. Então obrigado por acompanhar a gente até aqui. Esse é um vídeo de entretenimento e espero que vocês tenham gostado. Deixa aí o seu like, que isso nos ajuda bastante. E se você está assistindo esse vídeo e não é inscrito, por favor inscreva-se. Isso também colabora bastante com o crescimento aqui do canal. Então eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, tchau!